tempo, não. Vambora para o vídeo. Como disse o doutor Oscar, é uma notícia assim, não impede que ele jogue futebol, é claro que ele vai ter que investigar mais coisas e tal, mas esse evento não é impeditivo dele jogar futebol, certo? Aí eu vou dar um crédito para um companheiro nosso, né? Logo que ocorreu o episódio, o Flávio Prado, né? Ele, assim que ocorreu o episódio, ao contrário, ele falou, o Oscar não é um cardiopata. Ele não tem um problema no coração que o impeça de jogar. Ele teve um episódio. E foi exatamente o que, depois de uma série de exames, esse desmaio, né, foi explicado pelo doutor. Então, assim, a questão da continuidade da carreira dele é uma opção dele. Ele não tem um problema que o impeça. Um problema, eu tenho risco de morrer amanhã jogando bola. Não. Em tese, acabando todos os exames, não. Né? E acho que essa era uma dúvida, porque o desmaio assusta. Vi o Tirone desmaiando várias vezes, fiquei assustado. Né? Reanimar aquela coisa assusta também. Como reanima o Arnaldo? Eu nunca apaguei. Passa um pitozinho assim, passa assim, cachaçinha no nariz, aí ele acorda. Opa! Mas fala. Não, mas eu acho que isso é uma notícia Ótima notícia, né? pro atleta, para a família dele e tudo mais. É uma outra perspectiva agora. Né? Qual o impacto disso Agora, no São Paulo? Só uma coisa, rapidamente. E aquelas outras questões prévias que teriam acontecido e tal? Então, eu acho que essa as questões prévias, a detecção de algum problema, de alguma questão cardíaca, no momento em que ele sofre essa queda aí, né, pós-queda, a verificação das fraturas nas vértebras, eu acho que fizeram com que as pessoas se assustassem com esse episódio muito mais do que o episódio colocava. Como se ele tivesse... Putz, ele teve um negócio, um aviso... e que se manifestou na... Esses exames, aliás, né, os exames feitos para qualquer cidadão, aliás, os exames feitos clínicos para o ano seguinte, né, como é que é normalmente? Você fica lá no jejum, colhe sangue, não sei o que lá, muitas vezes ocorre esse tipo de situação. Então, eu acho que é importante que depois de tudo, porque o boletim fala, além do diagnóstico, que ele ia realizar, perguntei para o doutor, outros exames complementares, como se fosse virado do avesso, para ver se tem alguma coisa. É importante que acabe, quando ele tiver alta, que o São Paulo, ou os médicos do Einstein, façam um comunicado geral, convoquem uma imprensa e coloquem publicamente que o atleta está em perfeitas condições. Perfeito. Para não gerar essa dúvida, né, em relação ao estado de saúde dele. Né? Mas me parece ser alguma coisa sob controle, que não impeça da prática esportiva, como disse o doutor. Para fechar, você tinha feito uma pergunta. O impacto no São Paulo, que é assim, né? Por que isso? Mas você tem razão. Muita gente, é provável que ele encerre a carreira. Então vamos pegar essa grana aí. É aquilo. Pode ser o Lucas, que sentiu o joelho de novo. O Caleri, que está se recuperando de lesão no cruzado. O Oscar, que... Todos esses, e aliás, entre eles, o Oscar é quem tem um contrato mais longo, ele vai continuar fazendo parte da folha de pagamento do São Paulo. Né? Vamos reformular a equipe, rejuvenescer a equipe. Os mais velhos têm contratos longos. Ou existe uma repactuação dos contratos, que é muito difícil isso, é raro, raríssimo. Né? Talvez, se o São Paulo tivesse comandantes com credibilidade e tal, chegasse e chamasse, Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, fulano, o ano foi assim, vocês jogaram 10 partidas, não funcionou, nós estamos num problema gigantesco, a gente propõe uma repactuação aqui do negócio. Mas acho que ninguém de São Paulo tem credibilidade para comandar uma conversa dessa. Lembrando que a legislação protege pelo BTG Pactual, e ele alega também que tem outros investidores são paulinos que estariam dispostos a entrar com ele nessa questão. Até a ideia dele seria fazer uma SAF bem parecida com a do Fluminense, que o Fluminense vai implementar a partir do próximo ano, e que vai ter, inclusive, o Bittencourt, o próprio presidente do Fluminense, como CEO. E aí a ideia dele é essa. E ele tem conversado com algumas pessoas, ele foi recebido pelo Outen Aires, ele tem uma reunião marcada com o Casares na próxima semana para apresentar a ideia. E por que eu falo ideia ainda não um projeto? Porque por mais que ele já tenha alguns conselheiros que são favoráveis à ideia que ele tem, e para isso precisaria da votação do conselho para separar o clube do social, por exemplo, ele não apresentou um projeto de fato, um caminho.
Só que aí ele não apresentou esse caminho muito porque ele quer entender primeiro a situação do clube. Ele é sócio do São Paulo, tá? Mas ele não tá no conselho. E ele quer conversar com as pessoas para entender a situação e os pormenores de dentro do clube. Para ele fazer uma proposta, um projeto de fato, com todas as escalas, com toda a projeção, com todo o plano do início, meio e fim, para não ser vetado, porque ele quer entender como é que funciona hoje o clube, ele tem perguntado para várias pessoas como é que é a situação do conselho, como é que é o lado político, ele entendeu que precisa da votação do conselho para separar o clube do social, que é um primeiro ponto. Então ele ainda não apresentou um projeto, porque ele está tentando entender de fato como que ele vai entrar no clube. E aí, com essas conversas com o Outen, a conversa que ele vai ter com o Júlio Casares, a ideia é justamente dele pegar todas essas informações e, ao lado dos seus parceiros, né, o BTG e outros investidores, montar um plano realmente de negócio para apresentar ao São Paulo. E aí o Diego Fernandes ele tem tentado também se aliar não só à situação, como ao Júlio Casares, mas a possíveis candidatos à presidência do clube no próximo ano. Né, a gente tem ouvido, né, várias questões, voltou o nome do Marco Aurélio Cunha, o nome do Belmonte, tem o Outen Aires, tem o próprio Pinotti, que também foi outro que ganhou força. Então ele está tentando entender quem seriam os candidatos à presidência para tentar colar nesse candidato e até, né, ser parte da campanha desse possível candidato com esse projeto de virar SAF. Então ainda, pelo que eu pude entender, esse projeto não deve, inclusive, ser apresentado até o final do ano, tá? Ele está ainda estudando o território, vendo as mazelas do clube, entendendo para depois, de fato, apresentar esse projeto, o que não deve acontecer até o final do ano. A tendência mesmo, até acredito que na gestão Casares, esse projeto não deve acontecer. Acho que pode ficar para 2027, alguma coisa caminhada para 26, mas a ideia do Diego, ele está muito afim. Ele quer muito entrar no São Paulo, ele decidiu. Essa que é a verdade. Agora ele só precisa entender de fato como ele vai conseguir, e a gente sabe que tem todas as questões políticas hoje do clube que podem acabar dificultando um pouquinho a sua entrada dentro do São Paulo. Mas fato que ele quer, ele só não sabe ainda como. Eu tenho um vídeo aqui com imagens de uma dessas reuniões, almoço que fez o Diego Fernandes com conselheiros e nomes importantes da situação. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa. Todos achavam que era impossível e eu era um menino que tinha um sonho, que gostaria de alguma maneira contribuir para a seleção brasileira. Ficam as questões na defesa e no meio-campo. Hoje o Crespo ele entende que existem vários zagueiros, só que ele vê uma necessidade de um zagueiro canhoto. Internamente, o São Paulo acredita que o Osório, que tem jogado no Sub-20, ele pode se destacando na Copinha, ele pode acabar subindo e suprindo essa necessidade do Crespo. Só que o São Paulo também não descarta a ida, né, ao mercado em busca desse zagueiro canhoto. Porque o Crespo avaliou que, por mais que o Alan Franco defensivamente ele vá bem por ali, na hora da saída de bola, na hora de criar jogadas por ali, o Alan Franco acaba sempre inclinado a ir mais para o meio do que abrir para a lateral. É uma questão corporal, ele é destro, não tem como. O Sabino já domina, direcionado para a esquerda, e o Alan Franco demora um tempinho para ele ir para a esquerda. Então, aí, até para o revezamento do Sabino, então o São Paulo vai ver essa questão do Osório, vai ser avaliado. Senão, o São Paulo buscaria um zagueiro canhoto no mercado. O São Paulo também entende e acredita que o Ferrarese também possa pintar proposta, um jogador valorizado, de seleção venezuelana. Então, o São Paulo também não descarta essa possibilidade de negócio com o Ferrarese. E aí poderia sair um zagueiro, que em tese faz as funções de Arboleda, Alan Franco, Tolói, Negruti, que também pode quebrar um galho por ali, e você poderia contratar um zagueiro canhoto. E aí vai para o meio-campo. São Paulo, antes mesmo da questão do Oscar, o São Paulo já pensava na possibilidade de contratar um camisa 10. Quando a gente fala camisa 10, gente, é só um meia armador, não é camisa 10, Rames Rodrigues, Oscar, os últimos que vieram. Seria um jogador que é da função de meia armador, mas que não teria grife. O São Paulo não vai contratar nenhum jogador, pelo menos por enquanto, que tenha nome, que vai chegar para vender camisa, até porque não tem condições financeiras para isso. Então o São Paulo vai buscar um camisa 10, um meio campista, um articulador, porque tinha a situação do Oscar física, não essa questão da internação, mas vai ser mais uma questão. O Rodriguinho, que também sofre com problemas físicos, o Pedro Ferreira vai subir, só que ainda também não é um jogador para você já queimar etapas. Então o São Paulo entende a necessidade de buscar um 10. E a outra necessidade é um volante de saída.
me deram o exemplo do Marcos Antônio. O São Paulo entende que quando o Marcos Antônio está fora, o time sente muito. E as características do time são feitas para o Marcos Antônio jogar. Então a ideia é ir no mercado para um jogador que talvez não tenha a mesma qualidade do Marcos Antônio, a gente está falando de alguém que estava sendo observado pelo Ancelotti, mas que tem as características. Um camisa 8, leve, de armação, que tenha que seja quase um articulador mesmo, só que atuando como volante. E até me deram um exemplo do garoto, do Medina, do Estudiantes, que o São Paulo chegou a consultar no meio do ano, mas que acabou não vingando por empréstimo e tudo. Então a ideia seria buscar um volante de saída, porque o São Paulo entende que o Bobadilla é um bom complemento ao Marcos Antônio, mas não pode fazer a função. Alisson, Luiz Gustavo, Luan, Pablo Maia, Negruti, são todos completamente diferentes das características do Marcos Antônio. Então, neste momento, seriam essas 3 posições que o São Paulo vai olhar o mercado. O zagueiro canhoto, com essa questão da possibilidade do Osório, um camisa 8, um jogador que possa fazer essa jogada, essa saída de bola. O Hugo Leonardo é bem visto internamente, mas também não ainda para ser um Marcos Antônio, e ainda também tem a questão, né, de ser um jogador que vai voltar depois de um ano parado. Então o São Paulo não quer contar com o atleta até para não queimar etapas. Então, um camisa 8 e um camisa 10, um articulador ali para ajudar também ali atrás dos 2 atacantes, porque também a avaliação é de que o Lucas, que chegou até a ser cogitado nessa função, hoje ele é mais visto como um segundo atacante mesmo. Então, são essas 3 posições hoje, Maurício, que o São Paulo já está observando, já entende que são cruciais para o seu plantel para a próxima temporada. Muito bem. Super promo 10 anos do Globoplay a partir de 12 vezes de R$ 9,90. Brinde aos poderosos. Toda a emoção a partir de 12 vezes de R$ 9,90. Assine já! Restantes de Campeonato Brasileiro. A meta do São Paulo é segurar essa 8ª posição. O São Paulo nem sonha com uma 7ª, não. A diferença de 6 pontos, você tirar com 15 em disputa, não dá. Então, o São Paulo tem que olhar para baixo. Então, a torcida aí é contra justamente Corinthians, Grêmio. Quem mais está lá embaixo? Vamos ver aqui, ó, que pode alcançar o Vasco, né, o Bragantino, o próprio Galo, né, que deve agora pisar no freio, porque tem a final da Sul-Americana. Então, o Ceará também, essa que é a torcida. Então, 1 ponto lá em Itaquera não é para se jogar fora. Vamos que vamos. Sextou, Alex Vieira. Muito obrigado, hein? Sextou, Maurício. Eu que agradeço pela companhia simples das sextas-feiras. Mandar um abraço aí para o pessoal. Aproveitar o final de semana, não tem São Paulo, mas se preparar que semana que vem já volta tudo e mandar as boas energias ali para que dentro de campo as coisas aconteçam lá em Itaquera, né? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. São Paulo não joga, mas São Paulo treina. E quando treina, pode machucar. Vamos torcer para que ninguém mais se machuque, nem do elenco no São Paulo, nem nenhum de nós aqui, tá bom? Um grande abraço. A gente volta na segunda-feira, fim de semana de folga do 3E, do Alex também. Na segunda, a gente está de volta com a live Detox. Valeu, Alex. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Meu tricolor, eu não seria nada sem você. Meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Eu te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos teus pés. Treme de tão forte e grande que tu és. Meu tricolor, eu não seria nada sem você. Meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Só pra te ver. Eu vim ao Morumbi só pra te ver. Não acabou, é? Então acaba agora, ó.
sem você. É meu tricolor, eu vim ao Morumbi só pra te ver. Eu te vejo assim, 3 cores de um povo, uma nação. És tudo pra mim, amor, identidade, obsessão. O planeta Terra, 3 vezes aos teus pés. Treme de tão forte e grande que tu és. Pontuar 3 nomes aqui. Marcos Antônio não treinou, segue de fora. Enzo Dias passou por uma correção de hérnia, também de fora. E Lucas Moura é desfalque no São Paulo, deve estar fora do jogo contra o Corinthians. Virou dúvida, voltou a sentir dores no joelho e vai ser avaliado na Barra Funda. Algo também para a gente ficar de olho. O Lucas de fora dessa atividade, portanto, já visando o Clássico Majestoso. Tem chão